Pronto. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aí, né, no COBENG 2020, na sessão 26. E vamos iniciar agora as discussões dos trabalhos, certo? Meu nome é Breno, eu sou professor da Universidade Federal do Semiárido, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e o Odilon, vou deixar que ele se apresente também, que vai estar mediando junto comigo aí a discussão. Então, também agradeço a presença de todos e de todas. Eu sou o professor Odilon Giovannini, da Universidade de Caxias do Sul, e estarei junto com o professor Breno, né, mediando esta sessão técnica. Então, gostaria de desejar um ótimo trabalho a todos nós. Certo. Bom, como vocês devem ter recebido nas instruções, né, a gente vai fazer a discussão em 3 blocos de 4 trabalhos, certo? Então, o primeiro bloco vão ser os 4 primeiros trabalhos, que vai ser estudo com professores e alunos para obtenção de sugestões de melhoria para a educação em engenharia elétrica com foco em uma atualização didática, que quem vai estar apresentando, acho que é a Andressa. A Andressa está aí, não está? Estou aqui. Perfeito. Obrigado, Andressa, pela presença. O segundo trabalho que a gente vai discutir nesse primeiro momento é titulado Ferramenta Matricial para Auxílio à Avaliação das Habilidades de Alunos em Disciplinas com Projetos, que é dos autores Denis e Vanessa. A Vanessa está aqui com a gente para discutir um pouquinho do trabalho que eles desenvolveram. O terceiro trabalho intitulado Uma Análise Psicossocial dos Alunos do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria no período de isolamento social, apresentado pelo Luiz Augusto. E o último trabalho do primeiro bloco é a avaliação de metodologias para atribuição de presenças em atividades propostas no rede com base na análise multicritério de decisão. Então, eu dei uma olhadinha no chat, a gente viu inicialmente que, no chat não, no acho que fórum, né? A ferramenta lá da sala que deixa as perguntas. Então, não tinha inicialmente perguntas para serem feitas lá. Então, a minha sugestão é que a gente comece abrindo a palavra caso alguém tenha algum questionamento ou alguma colocação referente a esses 4 primeiros trabalhos. Então, não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, se tiver a oportunidade de ver o vídeo, e a partir daí a gente iniciando nossa discussão. Bom, se vocês não se incomodarem, então eu inicio a discussão, que eu achei bem interessante os artigos, então tem alguns elementos que eu acho que valeria a pena a gente discutir um pouco. Andressa, eu vi que vocês fizeram na pesquisa de vocês, né, foram coletados dados por meio de questionário junto aos alunos, né, para avaliar, para fazer a avaliação, né, desculpa, vocês fizeram essa primeira coleta de dados com os alunos, que foi por meio de questionários, e em seguida vocês fizeram uma coleta de dados por meio de entrevistas com os professores. E aí a minha dúvida qual foi? É que se os dados, como é que vocês elaboraram essas perguntas que foram utilizadas na entrevista? Foi baseado nos resultados que vocês tiveram no questionário com os alunos, e como que vocês cruzaram essas informações, porque, dado que são diferentes pontos de vista, tanto dos professores como dos alunos, então como é que vocês chegaram a fazer essa análise? Boa tarde, eu sou a Andressa, então. E eu não sei se ficou bem claro na minha apresentação, mas não foi algo meio que separado, assim, a gente não esperou de aplicar todos os questionários para os alunos para depois falar com os professores, a gente fez meio que concomitante. Então, a gente começou com os alunos, sim, mas ainda tinha alunos respondendo, ainda estava aberto no Google Forms para eles responderem, e nesse tempo a gente já começou a passar nas salas dos professores. Então, a gente fez as perguntas, tanto elaborou as perguntas para os alunos como para os professores, já visando, assim, os pontos que poderiam ser melhorados e tentando abranger pontos em comum. Por exemplo, qual que seria a metodologia de aula que os alunos consideram mais eficiente para eles aprenderem, como que eles aprendem mais fácil com o professor, resolvendo exercício, com ele dando aula em slide, ou com a prática, a simulação, qual que é o que eles realmente melhor aprendem.
E daí, com os professores, a gente perguntou qual que era a metodologia deles, para ver se uma batia ou não batia, e se era necessário realmente fazer alguma mudança ali na didática que os professores estavam utilizando. E também se pediu para os professores se eles tentavam implementar alterações e mudanças a cada semestre, a cada ano, se eles estavam dispostos a implementar melhorias, adaptações nas suas aulas. Então, com isso que a gente começou a perceber. E depois, quando a gente foi levantar os dados e expôs, tanto para os alunos quanto para os professores, a gente expôs dessa forma, sabe? Já dando sugestões para os professores do que poderia ser melhorado. A gente tinha como eles dão as aulas e a gente tinha o que os alunos gostariam de ter nas aulas e a gente deu essas sugestões. E também para dar sugestões para os alunos do que eles poderiam fazer diferente, a gente tinha perguntado para os professores assim, o que eles viam na postura dos alunos, na aula em si, o que os alunos poderiam fazer diferente também, sabe? Então, eles também elencaram alguns pontos e aí a gente levou para os alunos isso. Interessante. Por que eu fiz essa pergunta? Porque um dos aspectos, eu achei que a contribuição de vocês é bem interessante, mas não sei se... Só um minuto, deixa eu admitir. Uma coisa que eu percebi, eu não sei se vocês chegaram a aprofundar alguns questionamentos que vocês fizeram por meio das entrevistas, dos questionários com os alunos, porque eles dizem se gostam ou se sugerem metodologias que funcionam mais, que funcionam menos, só que eu não sei se vocês chegaram a tentar entender o porquê que isso acontece, por que eles entendem que determinada metodologia funciona melhor do que outra. Então, não sei se vocês chegaram a pensar nessa perspectiva também de entrevistar, obviamente, um grupo bem reduzido, bem mais reduzido de alunos, para tentar captar um pouquinho dessas nuances que o questionário muitas vezes não é capaz de levantar essa informação. Mas eu não sei se vocês chegaram a pelo menos, conversar com eles, entender um pouquinho mais a razão dessas escolhas, digamos assim. Como a gente também é do curso, né? A gente é colega dos alunos que a gente entrevistou, a gente também tem essa visão nós, como alunos, e também ali em conversas informais com os próprios alunos, a gente também consegue extrair bastante informações, às vezes até mais do que um questionário ali sólido, né? Então, o que a gente percebe é que realmente se faz necessária essa mudança. A gente ficou bem claro no questionário quanto nessas conversas informais, sabe? Que os alunos, eles realmente estão cansados de só sentarem ali, escutarem o professor falando toda a aula, e sem eles realmente implementar, eles realmente tentar fazer as coisas. Por isso que as opções mais marcadas também foi justamente que eles aprendem mais em aulas práticas, aprendem mais quando eles devem resolver exercícios e problemas, sabe? Então, a gente percebeu isso nas conversas informais quanto aos motivos do porquê deles perceberem isso, foi justamente dessa frustração de quando a gente é um agente passivo ali no processo de ensino-aprendizagem, a gente acaba não conseguindo extrair, não absorver tanto conteúdo, sabe? Isso foi comprovado nessas respostas de marcar ali do questionário, mas também nessas conversas, assim, do porquê seria isso. Interessante. Obrigado, Andressa. Alguém mais, alguma colocação? Alguma dúvida? Para Andressa, desculpa, Andressa. Pode falar, Odilon. Eu vou deixar uma pergunta para o final para a Andressa, caso sobre tempo, certo? Certo. A gente já pode passar, eu acho que não tem nenhuma outra pergunta, né? Beleza. Na verdade, eu tenho um questionamento. Por favor. Eu sou o Luan. Não, analisando o artigo, eu fiquei curioso sobre se houve algum questionamento, principalmente em relação aos docentes. Pelo artigo não ficou claro, mas eu acho que talvez, enfim, fora do artigo, no dia a dia, eu gostaria de entender se há uma interação entre os docentes que foram entrevistados e os estudantes, no sentido de se estabelecer um diálogo e que haja uma retroalimentação em relação a esses questionamentos dos estudantes. Ou seja, os estudantes pontuaram ali uma série de coisas interessantes que eles acreditam que melhorariam a sua própria aprendizagem. Como que é a receptividade dos docentes, de forma geral, quanto a essas críticas e possibilidade de traduzi-las em ações mais interessantes aos estudantes?
Pois é, é interessante essa pergunta e realmente depende muito do professor. A gente pode ter sido algo mais aqui da UFSM, mas o que a gente percebeu é que principalmente os professores que já dão aula há mais tempo, que têm uma idade um pouco mais avançada, assim, eles não são tão receptivos, eles já estabeleceram o método que eles vão dar aula e eles não se mostram tão dispostos assim a fazer alterações, ou talvez até não acreditem nesses novos métodos, acham que não vão funcionar, não sei realmente o porquê, assim. Mas eles não se mostram tão dispostos ao diálogo, à conversa. Quando a gente entrou em contato, sabe, com vários professores para realizar essas entrevistas e nem todos eles se mostraram favoráveis ou simplesmente ignoraram, não responderam o e-mail. E geralmente os que se mostraram assim mais dispostos e que realmente quando a gente fez as entrevistas pediam para que a gente depois passasse o resultado, falasse para eles o que tinha sido levantado pelos alunos, foram alguns dos professores mais novos. Isso não é regra, mas é o que a gente conseguiu observar assim mais, que os professores mais novos, que recém começaram a dar aula, eles ainda estão tentando modelar o jeito que eles vão dar, qual que seria o melhor método, e eles estão se mostraram em parte mais dispostos a fazer essas alterações. Então, como que se dá esse diálogo? Na UFSM tem, em cada final de semestre, é aberto no nosso Moodle uma avaliação. A gente consegue avaliar cada professor, de acordo com alguns critérios, e também deixar algum comentário descritivo, assim. Mas uma parcela bem pequena, assim, dos alunos realmente responde aquilo. E tanto que daí alguns professores olham e realmente tentam implementar alguma mudança sugerida ali, e outros, que nem foi dito, também não dão muita bola e acabam não ligando para aquilo. Mas como a gente percebeu que essas respostas eram bem baixas e também as perguntas que eram feitas ali não abrangem toda essa didática, a metodologia de aula em si, nós do PET Engenharia Elétrica, a gente tentou justamente fazer essa ponte, porque durante as aulas, quase assim, são bem raros os momentos que se tem esse diálogo entre professor e aluno sobre se a aula está sendo boa, se a aula está sendo útil e realmente proveitosa para o aprendizado e conhecimento dos alunos. Até porque os professores aí têm pouco tempo e focam em passar conteúdo. Então, a gente tentou fazer por fora disso uma ponte, então, fazer um intermédio entre alunos e professores para que esse diálogo seja realmente estabelecido e comece a se ter alguma mudança mais efetiva, assim. Não sei se ficou claro. Respondi essa pergunta. Sim, claro. E, inclusive, uma ação que talvez seja interessante é que se criasse um fórum de discussão entre docentes e discentes, né? Sabe? Face to face, um olhando no olho do outro, sentindo as emoções um do outro, sabe? Porque, às vezes, responder um formulário e etc. é algo muito frio, muito distante, né? Sendo que Sim. todos estarão na mesma instituição, depois eles se encontrarão, então por que não já dialogar frente a frente, de forma aberta, com empatia e abertura ao novo, né? Mas, enfim, eu acho que eu vi que no trabalho é uma ação oriunda do PET, certo? Isso. Uhum. Então, talvez vocês poderiam fomentar, né, ações que conseguissem promover um maior diálogo entre docentes e discentes, né? E que você comentou sobre a questão de responder um formulário na instituição em que eu atuo, esse mesmo procedimento acontece, só que em relação à avaliação de desempenho dos docentes. Então, um dos critérios é a avaliação docente pelo discente. E também é meramente um formulário. E isso eu sempre achei muito distante, né? Eu sempre gostei que os alunos tragam críticas, independente da natureza que sejam, porque aí o professor faz um processo de auto-reflexão, autoconhecimento. E às vezes fomentar isso. Você citou que existe alguns docentes que não são tão abertos, mas talvez eles nunca se colocaram, né, numa situação como essa. Às vezes, se eles experienciarem uma vez de forma acolhedora, eles gostem e comprem também as ideias. Sim. Como tu comentou, o nosso coordenador de curso ele é bem disposto assim, a alterações, e aí a gente tem uma comitiva ali na UFSM, que é um representante de cada
área de pesquisa ali do curso, e aí eles se reúnem, acho que mensalmente, não sei com que frequência, em uma dessas reuniões o coordenador nos convidou a apresentar os resultados para o coordenador e para cada, então, dirigente, diretor, assim, de cada grupo de pesquisa, para eles levarem para os seus grupos. E aí até a gente fez essa apresentação, mas deu para perceber, assim, que ele só estava mediando realmente, não era... A gente estava falando opiniões do que os alunos levantaram, não era... Não deixa de ser a nossa opinião também, mas era no geral, sabe? E meio que parecia que eles atacavam o mensageiro, sabe? Então, alguns professores, assim, realmente acharam interessante, mas teve outros, assim, que ficaram bem receosos e falaram que eles não iam mudar nada e não iam olhar o infográfico, enfim. E se foi comentado também de fazer uma plenária com mais professores e mais alunos, mas isso foi justamente bem no início do ano, agora em março, e aí veio toda a situação do distanciamento social, da pandemia, e isso acabou sendo abafado. Talvez seja o caso de se prolongar por mais tempo, fazer algo de maneira online mesmo, assim. Só que daí eu não sei se as pessoas realmente abririam a câmera, discutiriam, enfim, daí talvez também ficaria algo mais distante, assim, como foi. Bom, obrigado, Andressa. Eu vou, na realidade, ter uma pergunta agora para o trabalho que a Vanessa, né, que está desenvolvendo aí com o Denis. Vanessa, eu achei interessante a ferramenta matricial que vocês desenvolveram para dar suporte e avaliação do desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, mas uma coisa que eu fiquei em dúvida, não sei se vocês chegaram a fazer, também não ficou tão claro quando eu vi o vídeo, por isso que eu estou perguntando, vocês chegaram, como é que vocês fizeram para estabelecer as correlações entre as variáveis, a correlação, digamos assim, entre as competências que eles iriam desenvolver. Vocês chegaram a pensar em fazer isso aí? Medir qual a influência de uma variável sobre a outra? Não sei se eu entendi muito bem, Breno, o que você me perguntou, certo. Mas a maneira como a gente concebeu a ferramenta é para que ela explicitasse visualmente se essas relações existem entre diferentes atributos durante a avaliação de projeto. A ferramenta matricial, pelo uso das cores, ela indicaria já, né, numa primeira visada, que regiões estariam quentes, o que para a gente, né, indicaria quais atributos estão mais relacionados entre si, e na nossa interpretação isso indicaria também que aqueles atributos são mais importantes do que outros atributos que estariam em regiões mais frias, né, nas tabelas, e que teria uma relação um pouco mais fraca entre eles e, portanto, estariam mais, a gente poderia atribuir uma importância mais relativa para eles. Mas isso a gente entende que varia também de acordo com a interpretação de cada professor, né? A interpretação variaria de acordo com o que estivesse sendo analisado. Por exemplo, no nosso estudo de caso, nós nos deparamos com uma situação que é a seguinte: nós analisamos 74 trabalhos de AutoCAD, que foram os trabalhos finais de uma disciplina que é dada na UFV, né, Universidade Federal de Viçosa, que é chamada Representação para Engenharia. Essa disciplina ela tem 3 blocos assim de conhecimento, né? O primeiro que é geometria descritiva, o segundo que é desenho técnico, mecânico, com os instrumentos na prancheta, e uma terceira parte que é de AutoCAD. O trabalho que nós avaliamos foi relativo a essa parte de AutoCAD, foram os projetos entregues, né, por 74 dos 111 alunos que cursaram a disciplina. Então, vou fazer um panorama assim também das motivações da gente para montar essa ferramenta, e acho que isso vai ajudar a responder um pouco. O que a gente queria saber, né? A gente esperava alguns tipos de erro nessa parte de AutoCAD que eram relacionados ao uso do próprio programa.
Nós esperávamos encontrar erros de alunos que não souberam usar direito a configuração de layers, não souberam inserir blocos, não souberam configurar a página, a folha, a escala. No entanto, a gente encontrou erros de outra natureza, que foram erros que estavam mais relacionados a uma concepção da própria representação gráfica. Então, a gente encontrou erro de aluno que confundiu um pouco o que era um corte, o que era uma fachada nesses projetos, né, que eram todos projetos arquitetônicos simples, né, para as engenharias. Encontramos erros de não saber representar desnível, erros de uma outra ordem que não eram da ordem de uso do programa. Uhum. Então, as reflexões que nos conduziram ao desenvolvimento dessa ferramenta foi tentar entender se esses erros estavam diretamente implicados em erros conceituais, né, se indicaria que o aluno não entendeu a parte de desenho técnico-mecânico, por exemplo, ou se eram deslizes, se esses erros importavam ou não. E no meio disso, né, isso foram indagações, né, que surgiram dentro da própria disciplina entre os 3 professores, inicialmente eu, o Rafael Garcia, que também é autor do trabalho, e o professor Cláudio, que estava atuando na disciplina. Mas, para desenvolver essa ferramenta, nós contamos também com a colaboração do professor Denis Brandão. E ele, né, teve um papel importante, né, para o desenvolvimento dessa ferramenta, que baseada em matrizes, né, em distinguir entre os erros, né, determinar atributos objetivos, né, para análise desse projeto, que no nosso caso foram se o aluno mesclou corte e fachada, se o aluno deixou de representar desnível, se o aluno trocou a posição de um modelo tridimensional que a gente aplicou para eles, que era um detalhe na casa, era uma casinha de cachorro que eles tinham que modelar no 3D do CAD, era a parte final da disciplina, era para introduzir, né, os alunos ao uso do 3D dentro do AutoCAD. Uma lista de erros, né, se inverteu a posição do telhado, se espelhou o corte e a fachada. Esses foram os atributos que a gente observou para montar as nossas matrizes. E para que a gente conseguisse avaliar se esses erros eram importantes ou não, a gente usou essa ferramenta, elaborou e usou essa ferramenta, e entre as conclusões que a gente chegou, a gente teve uma que foi, né, a matriz se mostrou muito mais quente numa região que tinha esses erros, que de fato eram erros importantes, né? Se trocou corte por fachada, se inverteu o telhado. Erros mais conceituais, digamos assim? Isso, se representou uma porta onde não havia, né, representação de elementos que não eram existentes, ou vice-versa, se não representou uma abertura quando devia ter representado. Esses erros, assim, né, que tinham, né, uma carga conceitual maior, eles apareceram na matriz muito evidentemente, assim, porque ficaram muito mais coloridos, né, com cores quentes ali na matriz, né, quando a gente aplicou a ferramenta. Agora, dois erros, né? Agora acho que eu consigo responder um pouco melhor a sua pergunta. 2 erros que foram os erros que apareceram mais, que foram não representar o desnível, né? Na planta, no corte, na fachada. Esses erros foram cometidos por um número muito grande de alunos, quase a totalidade, mas eles, na matriz, a matriz não mostrava que eles estavam relacionados com os outros erros. Então, no nosso entendimento, isso mostrou, né, que apesar de ter sido um erro muito mais numeroso, né, que aconteceu em uma grande parte, né, dos trabalhos dos alunos, esses erros não estavam relacionados aos demais. Então, muito possivelmente foi falha mesmo assim, metodológica, né, na hora de mostrar, de exemplificar para os alunos como lidar com esse pormenor na hora da representação. Então, a ferramenta permitiu, né, fazer uma diferenciação desses erros, ver o que erro, que essas relações de causa e efeito entre os erros, que não era muito evidente, né, nesse tipo de avaliação. Interessante.
eu acho até como sugestão para frente, não sei se vocês estão pensando, mas tentar realmente fazer essas correlações, porque vocês têm uma base de dados muito interessante de erros e acertos. Então, ver que tipo de competência, por exemplo, se um erro de fato pode levar a outro, se eles estão correlacionados, porque eu acho que talvez isso para frente pode ser algo interessante para a própria análise do docente, para ele entender como até na construção dos projetos, esse tipo de coisa. Eu achei muito interessante essa matriz de vocês. Parabéns aí, obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos. E realmente, né, o processo de ensino envolve, né, sempre envolve revisões, né, que é um pouco, né, do que a Andressa também trouxe no artigo dela, né, é necessário sempre fazer essas revisões, né. Sim. Parabéns aí. Acho que o Luan tem uma pergunta. Né, Luan? Deixa eu ver aqui no chat. Sim. Primeiro, eu achei o trabalho bem interessante porque, às vezes, nós criamos as impressões se os alunos estão aprendendo ou não a partir de mera percepção, né? E aí a gente cai num subjetivismo. Eu acho que os alunos estão aprendendo devido a isso e aquilo. E aí o que eu achei interessante é que a matriz ela traz de forma objetiva, né, e simplificada esse acompanhamento, né? Eu só fiquei com algumas dúvidas, são mais conceituais. No caso, e aí, de forma geral, né, as matrizes, né, elas significam as covariâncias, né, entre os atributos, né? Então, você tem tanto nas linhas quanto nas colunas, os atributos, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar a primeira célula, está 100%, que é atributo 1, atributo 1. Aí, se a gente for continuando na coluna, né? É o atributo 1 com o atributo 2. Então, é isso mesmo, né? Ela traz as covariâncias entre os atributos. Se puder... É isso mesmo, Luan. Legal. Se cria, né, uma matriz que é de soma desses atributos. Não, legal. Não, eu só queria confirmar, porque daí, nesse caso, por exemplo, se eu for olhar a tabela 8, por exemplo, que é a de distribuição de porcentagem dos acertos, né? Cada célula representa uma análise agregada, né? Então, ou seja, você pegou o resultado do atributo 1, é de todos os alunos, e aí você compôs uma média, talvez, não ficou muito claro para mim, mas eu acredito que deve ter sido uma média, né? E aí que depois, a partir desse dado de desempenho médio dos alunos em cada atributo, vocês montaram uma matriz. Não. Não? Eu estou aqui comigo com o Denis, que é meu esposo, e que é também autor, né, do artigo. Eu acredito que ele consiga explicar mais objetivamente sua pergunta, Lua. Se não tiver nenhum problema, eu vou passar a voz para ele. Não tem problema não, pode falar. Legal. Muito bem-vindo, Denis, também. Oi, boa tarde a todos. Eu sou o Denis e eu vou tentar explicar aqui a dúvida do Luan. Então, na matriz 8, na tabela 8, ela representa uma matriz... Luan, você está me ouvindo? Sim, muito bem. Isso, então, ó, o número 100% ali em toda a diagonal principal dela quer dizer o seguinte para nós. Eu vou pegar na primeira linha. Quer dizer que dos 100% dos alunos que acertaram o atributo número 1, 97% deles também acertou o atributo número 2. Entendeu? Então... Legal, perfeito. Agora, Entendi. na matriz de erros, significa que, na tabela 9, que dos 100% dos alunos agora que errou o atributo 1, 33% deles errou também o atributo 2. Legal, show de bola. Entendi. Tá bom? E aí, na tabela 10, nós conseguimos somar
os erros e os acertos. E então eu vou fazer a mesma análise para você. Dos 100% dos alunos que errou ou que acertou, né, de todos os alunos, então 92% erraram junto ou acertaram junto o atributo número 2. Isso indica que provavelmente atributo 1 e atributo 2 caminham juntos. Se o aluno acertou o 1, ele tá relacionado ao 2, mas a gente não sabe qual é aquela história, né? Se como é que fala na propaganda? Se é fresquinho porque vende mais ou se vende mais porque é fresquinho, não é isso? A gente não sabe qual que vem primeiro, se o aluno que é bom no atributo 1, ele é bom também no atributo 2, ou ao contrário. Então, aí por isso que as duas tabelas 8 e 9, elas ajudam nesse sentido. Então, quer dizer que está mais relacionado ao acerto. Os alunos tendem a acertar junto. E não quer dizer muito que está relacionado ao erro, né? Então, se o aluno errou pela tabela 9, o atributo 1, não necessariamente ele não entendeu o 2, ou ficou muito claro ali, por exemplo, o atributo 3, né? Dos 100% que erraram 1, eles não erraram o atributo 3. Então, não está muito relacionado. Posso fazer um comentário, Odilon? Claro. Isso não daria para ver na tabela 8? À vontade. Né, que mostra que dos 100% que acertaram o atributo 1, os 97% acertaram o atributo 2, né? Mais ou menos, né? Então... Sim, professor, exatamente. A tabela 8 mostra isso. E a tabela 8, veja, ela deixa quente esses quatro primeiros atributos. Então, esses 4 primeiros, eles estão bem amarrados, né? Qual é que é a distribuição da cor? Vai de quantos por cento a quanto? Vai aí é uma função automática do Excel, sabe? Vocês não definiram, não é percentualmente? Intervalo. Não, ele manda de verde a vermelho e coloca os extremos. Então, acho que é de 0 a 100%, né? Então, o 0% é o verde forte, escuro, 100%. 0 a 25 uma cor, 25 a 50 outra, 50 a 75 outra. Eles devem estar usando a configuração automática do Excel, né? Porque ele já vem com a configuração de base para essa primeira parte. Isso mesmo. Sim. Tá. Ele é automático, não tem 4 cores, tem mais de... São quantas cores? Mais de 4, ou não? Eu acho que a cada acréscimo marginal de porcentagem, ele muda a tonalidade. Tá. Tudo bem. Por fim, eu tenho só uma última pergunta. E assim, eu entendi perfeitamente agora a matriz Obrigado, Denis. Lá na tabela 10, então, está escrito lá na legenda, né? Distribuição de porcentagem dos erros e acertos. Ali a relação lógica não seria ou erros ou acertos? Pode ser também. Aí, essa última tabela veio da seguinte indagação nossa. São 4 os casos, né? Relacionando atributos 2 a 2. Ou o aluno erra os 2 juntos, ou o aluno acerta os 2 juntos, ou ele erra e acerta cada um dos 2 em separado, né? Então, são 4 possibilidades. Essa tabela número 10, ela traz as 2 primeiras. Ou eles erram juntos, ou eles acertam juntos os atributos 2 a 2. Tá bom? Então, vamos pegar ali, por exemplo, o atributo 1 e 2, né? Que é o nosso caso. 92%, então, dos alunos erraram os atributos 1 e 2. Os que erraram junto, e os que acertaram juntos. Então, são atributos que provavelmente indicam que ali o aluno está com problema
e aqueles atributos estão medindo a mesma habilidade ou habilidades que são interdependentes. Agora, se nós pegarmos os atributos ali da região verde, aquele que tem 24%, que são os atributos 1, 2, 3, 5 e o 5 e o 6, já não. Esses atributos estão bem distantes, né, para o aluno. Só 24% dos alunos que erraram ou acertaram aqueles dois cometeram erros e acertos simultaneamente. Essa é a leitura final ali. E sendo que esses atributos, os 5 e o 6, são esses atributos que eu mencionei, que era o erro, um erro que quase todos eles cometeram, que era não representar o desnível corretamente, ou deixar de representar o desnível na edificação, nos cortes ou nas fachadas. Então, através dessa matriz, né, que é de porcentagem de erros, ou de acertos, né, de erros junto com os acertos, a gente, essa relação ficou mais evidente para a gente. Quais que estavam, que atributos que estavam mais relacionados e quais estariam menos relacionados. Obrigado, Vanessa e Denis. Obrigada, nós que agradecemos. Nesse primeiro bloco a gente não tem mais 2 trabalhos, então a gente pode fazer até concomitante os 2, porque eu estou vendo que pelo adiantado da hora, senão a gente, 4 horas, não consegue fechar a sessão. Então, o próximo artigo do próximo trabalho é o do Luiz Augusto, né? Que ele trabalhou com análise psicossocial dos alunos de engenharia elétrica da UFSM no período de isolamento social. Então, vou abrir aqui para a plenária para ver se tem algum questionamento sobre esse trabalho. Luiz, eu tenho uma dúvida rápida. Na realidade, eu não sei, talvez não tenha ficado para mim tão evidente na apresentação, mas eu não sei. Quais foram os aspectos críticos que surgiram por meio do questionário? Porque você fez questionário, né, com os alunos, e a partir daí vocês identificaram alguns aspectos críticos. E, então, esses aspectos críticos, quais foram eles? E vocês conseguiram aprofundar um pouquinho desses aspectos críticos por meio de entrevista? Vocês chegaram a fazer isso aí, a pensar em fazer isso? Boa tarde, me escutam bem? Boa tarde, Luiz. Escutamos bem. Sim, na verdade, bom, eu sou o Luiz. Na verdade, esses aspectos críticos foram pensados e elaborados por nós mesmos, e à medida que a gente ia, como nós também somos alunos, né, a gente tem, como a Andressa falou também anteriormente, como a gente tem esse contato com os outros alunos do próprio curso, esses aspectos eles iam surgindo. Então, a faculdade, ela, por estar no interior e ter muitos alunos de fora, então, esse regresso dos alunos para as suas casas, por conta da pandemia, criou um novo ambiente de estudos. Então, um desses aspectos seria o próprio ambiente, né? Então, quando tu volta para casa, tu tem outros afazeres em casa, né? Também pela questão da pandemia, você tem uma certa instabilidade financeira, algumas pessoas teve seus pais que perderam alguns empregos, tiveram uma situação financeira meio complicada. Então, são alguns dos aspectos que a gente pensou e indagou para o pessoal, né? Então, teve algumas outras questões psicológicas também, né? Então, o mundo ele estava muito incerto, né? Ali no início da pandemia, e as pessoas elas estavam meio que sem saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Então, a gente imaginou que poderia surgir alguns aspectos nesse sentido, né, de ansiedade, algumas coisas desse tipo, algumas questões psicológicas também. Acho que seria isso mesmo. Certo, obrigado, Luiz. Nada. Deixa eu abrir para a plenária, né? A plenária tem alguma
consideração, algum questionamento para o Luiz? Bom, então acho que eu sugiro que a gente passe um pouquinho e à medida que for surgindo, a gente vai, se for o caso, volta um pouquinho para o trabalho do Luiz, certo? Tá bom, então, obrigado. Eu que agradeço, Luiz, aí pela presença, pelo vídeo e pelas respostas. Antônia ou Poli, como é que você prefere ser chamada? Oi, boa tarde. Pode ser Antônia mesmo. Pronto. Antônio, eu achei teu trabalho extremamente interessante e teve um aspecto que destacou muito para mim, porque eu trabalho com a modelagem multicritério de apoio à decisão. Então, primeira coisa, eu queria entender um pouquinho mais, se você pudesse falar depois rapidamente o que é o projeto Rede, porque para mim não ficou tão claro, eu fiquei curioso para saber o que ele é. E, bom, aí deixa eu primeiro fazer a pergunta. Como é que vocês definiram os critérios para fazer a avaliação? Aqueles das 6 atividades, critérios? Isso. A gente conversou entre o grupo, no caso sou eu, André e a Carol, e aí a gente conversou nós 3 para definir os critérios, porque na verdade a gente fez primeiro um questionário com os professores e com os alunos, e a gente obteve as respostas. Só que elas não foram muito satisfatórias, sabe? As dos alunos sim, mas as dos professores ficou muito em aberto. Aí, tanto que a Carol ela até falou assim, por que a gente não usa essa análise de multicritério de decisão? Foi ela que trouxe isso para o grupo até, e a gente deu uma pesquisada, analisou, e a gente viu que talvez trouxesse um resultado melhor. E aí a gente conversou bastante, a gente definiu 6 critérios pelas nossas dificuldades mesmo e com base em algumas respostas já dos questionários dos professores. Certo. E qual foi o método que vocês utilizaram para fazer toda essa parte de agregação? Teve algum método específico? Algum método multicritério específico que vocês utilizaram para fazer essa agregação? Desculpem. Utilizou, basicamente era de 1 a 5, onde eles colocavam se era relevante ou não para eles aquele método e o quanto eles achavam que seria efetivo. E aí, basicamente, os professores eles analisaram o quanto seria efetivo, mais aquelas 3 critérios que a gente definiu, sobre quais 3 tipos a gente poderia colocar nas presenças. Certo. Então, como vocês normalizaram esses resultados, fizeram uma agregação ponderada, digamos assim? Isso. Dos resultados normalizados, né? Certo, interessante. Um aspecto que eu achei interessante, que vocês poderiam pensar para frente, obviamente não agora, mas existem alguns métodos de apoio que eles servem para fazer uma classificação. Então, por exemplo, alguns métodos de apoio à decisão que você pode classificar como métodos, digamos assim, pertinentes ou não pertinentes, métodos não, digamos, estratégias pertinentes e não pertinentes para fazer a avaliação da presença no caso desse contexto de pandemia, sei lá, alguma coisa assim. E vocês podem depois trabalhar com esse tipo de técnica, como por exemplo o PronSort, que é um tipo de técnica de apoio à decisão que ele vai te ajudar a classificar, por exemplo, em clusters, o nível, digamos assim, de pertinência daquelas atividades para avaliação de presença. Então ele vai dizer, altamente pertinentes para avaliação de presença naquele contexto, pouco pertinentes. Então você consegue dividir isso em clusters e pode ser algo interessante aí para vocês implementarem nos próximos trabalhos. Então dei uma pensadinha nisso aí, vejam se vale a pena. Aí realmente eu fiquei curioso, porque eu queria saber um pouquinho mais desse projeto Rede, que vocês aplicaram dentro desse contexto, né? E aí eu vi na apresentação, não tive como ir detalhado no artigo, mas fiquei curioso. O Rede basicamente é como a nossa universidade, que é a UFSM, ela determinou o EAD, ela não chama de EAD, ela chama do projeto Rede. Que aí basicamente os professores têm bastante, digamos, eles podem escolher como eles vão trabalhar isso dentro do que eles querem fazer. Eles não formaram, digamos, um padrão, assim, cada professor avalia do jeito que quiser, faz aula do jeito que quiser, tudo mais. Certo. Entendi. Obrigado. Parabéns aí mais uma vez pelo trabalho. Deixa eu abrir a palavra para a plenária. Não sei se tem algum comentário. Tem alguma coisa no chat? Acho que não, né? Agora? Acho que não. 12h40. Perfeito. Acho que a gente pode iniciar, então, agora, se vocês estiverem de acordo, com o bloco 2, né? Que são alguns mais 4 artigos que a gente
que estão alocados a essa sessão, mas eu não sei se os autores deles chegaram, deixa eu só verificar se a Carolina ou o Christian já chegaram aqui na sala? Já. Já? Ah, perfeito. A Carolina está. Perfeito. Oi, tô aqui. Certo, obrigado, que eu não tinha visto ainda, Carolina. Vamos nos adaptando aí com essas tecnologias. Carolina, eu achei algo interessante. Pronto, primeiro, teu trabalho, né? Vocês estão avaliando o curso de engenharia civil, né? E vendo quão adequado ele é ao mercado de trabalho. E aí vocês chegaram à conclusão que vocês viram que a carga horária prática do curso ela é insuficiente. Vocês chegaram a analisar o porquê que ela é insuficiente? Baseado em quê? Por exemplo, as pessoas julgaram que ela é insuficiente, mas tem uma razão por trás disso aí? Vocês chegaram a tentar investigar isso um pouquinho mais a fundo? Então, primeiramente, queria desejar boa tarde aí a todos aí do Congresso. Meu nome é Carolina, né? Eu sou aluna de graduação da Engenharia Civil da UFOP. Participo também do Projeto Civil Nota 5. E, dentro das nossas iniciativas para essa pesquisa, as melhorias que podem ser trazidas para o curso, né? Carolina, não sei se é para todo mundo ou só para mim, mas estou sem áudio, eu não estou escutando. Oi, alô? Pronto, para mim voltou, mas eu não sei se é... A intermitente só para mim, porque pode ser minha internet também, por isso que eu estou perguntando. Todos escutam a Carolina bem? Então, buscamos estar compreendendo tanto as qualidades quanto os gargalos, deficiências do nosso curso, e para isso buscamos estar entendendo o ponto de vista, a percepção, tanto dos alunos quanto dos egressos. Então, nada melhor do que quem está vivendo o curso, falar um pouco do curso, e para estar conhecendo a visão do mercado, nada melhor perguntar para quem está inserido no mercado de trabalho, que já sabe das habilidades e competências exigidas, demanda do mercado, né? Então, foi isso. A gente tentou enquadrar, de forma que pudesse fazer uma análise comparativa do que nós, alunos, estamos tendo como atividade prática, carga horária prática, e o que foi necessário lá no mercado de trabalho. E os alunos apontaram muito que carga horária prática sentiu muita necessidade na hora do mercado de trabalho. Assim também como a questão do solo, então a gente está compreendendo isso. A nossa pesquisa também tinha como objetivo estar colhendo essas informações para auxiliar o nosso NDE, né, o Núcleo Docente Estruturante, os nossos professores, questão escolar e fazendo o PPC, né, o Plano Pedagógico do curso. Então, o nosso intuito foi estar coletando essas informações para estar auxiliando esses professores. Os professores vieram pedir a nossa ajuda, porque as pesquisas desde 2017 para estar compreendendo como é o nosso curso, né? E os professores, sabendo na nossa iniciativa, os professores do NDE vieram procurar a gente, acrescentando mais algumas perguntas que poderiam ser colocadas para estar orientando, né, na formulação do PPC, perfil do egresso. Então, a gente buscou trazer essas informações aí. E outra conclusão que vocês chegaram, e essa eu achei bem interessante, é que vocês viram que um perfil generalista era melhor. Aí eu queria entender o que vocês, digamos assim, o público que vocês, os sujeitos que vocês pesquisaram, entendem por perfil generalista, e por que esse perfil generalista ele seria melhor do que um perfil, digamos assim, mais específico? Especialista, né? Especialista. Então, isso. Então, porque cada faculdade, em tese, tem faculdades que são muito boas, não sei se você sabe, mas engenharia civil tem 5 grandes áreas: estrutura, construção civil, sistemas hídricos, geotecnia, transportes. Então, cada faculdade tem um toque a mais, em cada área. Então, a gente queria saber se o curso de engenharia civil da UFOP tem isso. Foi a resposta que obtivemos dos egressos, foi que o perfil generalista
Respondeu. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação para o trabalho da Carolina? Eu gostaria de fazer uma observação que eu achei interessante. O Breno já trouxe. O Breno já trouxe algumas que eu já tinha também observado, mas a última figura, eu acho que ela é de extrema importância para a instituição, né? Porque me parece que vocês, e aí quando eu digo a última figura 2, né, um pouquinho antes das considerações finais, me parece que vocês tentaram verificar, e aí me corrija se eu estiver equivocado, tá? Vocês tentaram, a partir de questionamentos aos egressos, verificar se o que eles estudaram no curso foi importante na sua atual profissão, né? A atuação que eles, dentro dessas 5 grandes áreas, né? Então, vamos ver se a minha interpretação está correta, né? O camarada lá está atuando na área de estruturas, e aí ele respondeu que o que eu estudei em estruturas tem relevância na minha atual atuação, né? E aí ele respondeu pouco, regularam muito. Foi isso? Isso, exatamente. Dentro a questão do que a UFOP está conseguindo levar para o mercado de trabalho. Se os alunos estão se sentindo confiantes ao ingressar, a gente analisou isso também. Também verificamos se a questão das atividades extracurriculares, né, adotadas no curso, que é a iniciação científica, monitorias, empresa júnior, os PETs, né, que é os programas de educação tutorial, se essas atividades extracurriculares têm alguma relevância, algum impacto também na vida lá do egresso, quando está lá no mercado de trabalho. Então, a gente tentou ver isso também e procuramos saber com os alunos se essas atividades extracurriculares como está o respaldo, o apoio da universidade e dos professores perante essas universidades? Está tendo apoio à iniciação científica, às monitorias, entendeu? Então, a gente de atividades extracurriculares nas grandes áreas da civil, de que forma impacta no mercado. Legal. Não, eu só gostaria de fazer um comentário em cima disso, que eu acho que seria bastante interessante se vocês continuassem essa investigação junto com os egressos, para que esses possam dar um feedback aí um pouco mais específico sobre quais ações a instituição deveria mudar e adotar para que o curso se torne mais atrativo do ponto de vista da atuação profissional. Eu acho que esse tipo de investigação, tendo em vista a realidade local e regional do curso, seria de extrema significância para o desenvolvimento do curso. Sim, sim, com certeza. É bem relevante estar tendo esse contato com os egressos. É até um pouco difícil, né? Tá conseguindo contatar alguém que nem está mais lá com a gente. Então, a gente corre atrás de e-mail, de telefone, de todos os meios possíveis para estar buscando esses dados, né? Mas aí é isso. Muito obrigada pela sugestão. Tá levando sim. Obrigada, Luan. Obrigado, Carolina aí. Mais um questionamento? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Só um minutinho. Okay. Tem que acompanhar o chat junto. O próximo trabalho é o S3A, um sistema de avaliação da aprendizagem ativa, certo? Que deve ser a Juliana, né, que está aqui com a gente, a autora. Isso, Juliana Santos. Vocês me ouvem? Sim, Juliana, escutamos bem. E aparece Só um momento. Na imagem não, mas... E agora aparece? Não está aparecendo não, mas também não tem problema não. Tem problema não, né? Podem me seguir assim. Sim, sim. Juliana, eu achei teu trabalho interessante. Aliás, antes de eu fazer algum questionamento, eu vou abrir logo para a plenária, senão eu acabo falando demais. Então, não sei se alguém tem algum questionamento ou algum ponto para fazer sobre o trabalho apresentado pela Juliana. Por favor, Eliane. Por favor, Eliane. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos escutando.
Boa tarde, Juliana. Eu olhei seu vídeo, seu artigo, achei muito interessante o processo. Só queria entender um pouquinho melhor. Me parece que vocês desenvolveram uma metodologia matemática para vocês fazerem esse sistema de avaliação. É isso, né? Essa é a primeira pergunta. E eu entendi que você tem um sistema de retroalimentação, entrega-se uma etapa do trabalho, dá-se um feedback, entrega-se uma segunda etapa do trabalho, aí faz outro feedback. Então, é o próprio professor que vai gerenciando essas notas, essa retroalimentação no sistema, até que você chegue nessa avaliação. É isso mesmo? Entendi corretamente seu trabalho? É exatamente isso. Olá, vocês me ouvem? Sim, Juliana, estamos escutando. É exatamente isso. Então, o professor é um projeto, né? Cada avaliação, cada intervenção ativa, né, é caracterizada por um projeto, composto por vários subprojetos, que visam desenvolver um conjunto de competências. Então, uma competência, por exemplo, análise de esforços internos solicitantes, ela é avaliada ao longo de todos esses projetos, de todos esses subprojetos. E também nos contextos especificados pelo S3A, como a aprendizagem autônoma local, a aprendizagem autônoma global, por erro, por direcionamento e através da autoavaliação. Exatamente isso. É muito interessante, porque a gente sabe que fazer avaliação por competências, né, é algo bastante desafiador, trabalhoso, né? Então, por isso que eu achei a tua tentativa e o seu trabalho bastante interessante nesse sentido. Se você tiver alguma informação a mais ali do artigo, tá, eu teria interesse em me aprofundar um pouco nesse sistema que vocês desenvolveram. Eu achei muito interessante, queria aprender um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Pronto, eu agradeço a pergunta, o questionamento, a contribuição, e sim, porque por se tratar de um artigo de congresso, não foi possível trazer mais detalhamentos, quais foram os critérios que nós utilizamos, até mesmo para que vocês possam fazer a reprodução e a análise da abordagem. E sim, eu tenho como disponibilizar. Você tem meu e-mail. Manda um e-mail para mim, ou então coloca aqui no chat, que aí eu encaminho as próximas publicações e uma publicação mais detalhada a respeito do S3A para você. Tá bom, eu coloquei meu e-mail no chat, Juliana, se você puder compartilhar com um pouquinho de detalhe, muito interessante a tua iniciativa. Realmente a gente sente que esse é um desafio bastante grande, a gente fazer essas avaliações por competência, tá? Obrigada aí pelas respostas. Eu que agradeço e que bom, né, que essa resposta é boa e que outras pessoas têm se interessado e espero que essas contribuições e que a metodologia, o S3A, seja também satisfatório no seu aprofundamento também, Elisângela. Obrigada. Obrigada, Juliana. Juliana, eu achei também bem interessante o método que vocês propõem. E uma coisa que eu fiquei em dúvida, como até a Eliane falou, avaliar por competência é extremamente trabalhoso, é algo muito complexo. E quando obviamente eu assisti o vídeo, então eu vi o artigo, mas é bastante resumido, mas se chegaram a ver a questão de carga de trabalho que um docente teria na implementação do método? Então, realmente esse é um dos problemas, né, um dos aspectos que eu citei lá, né, no artigo, não especificamente, não sei se no vídeo eu especifiquei isso, mas esse é um dos problemas do S3A que nós temos tentado resolver, né, nessa segunda parte, porque essa primeira publicação se tratou de um teste piloto, né, e a ideia é que ele se transforme em uma ferramenta que minimize esse esforço do docente, inclusive com compartilhamento, reaproveitamento de estruturas, que um docente já tem essa visão de quais são os critérios de cada competência, para cada contexto, ele possa reaproveitar isso e ir retroalimentando esse sistema de forma colaborativa. É isso que eu achei extremamente interessante. Se vocês tiverem depois uma ferramenta para propiciar essa interação, para que consiga ter um banco de dados, digamos assim, para que vocês consigam modelar esse sistema para várias situações, vai ficar espetacular. Então, parabéns aí, eu achei bastante interessante. Depois eu também vou mandar um e-mail, porque eu queria ter mais detalhes dessa metodologia. Pronto,
Eu mando sim, muito obrigada. Eu agradeço. Um trabalho muito promissor. O professor Odilon tem uma pergunta também. Bem rápida. Juliana, parabéns pelo trabalho. Digamos, esse sistema, o F3A, ele poderia, digamos, ser aplicado para avaliar qualquer estratégia ou método de aprendizagem ativa? Isso. Né? Porque, na verdade, ele está descrito ali nos contextos, né, genéricos, que a maioria das metodologias ativas desenvolvem aprendizagem. Então, uma competência, normalmente, ela não é avaliada só numa atividade só, ela é avaliada em diversos contextos, quando o aluno tem autonomia, quando o docente dá um direcionamento, quando ele erra, e outros também. Eu queria fazer também uma contextualização, né, que o S3A, ele foi produto do desenvolvimento de uma outra abordagem de gestão, que é a GESAI, que é justamente isso, ele visa fazer essa avaliação e também que haja uma adaptabilidade desses contextos, para que ele continue evoluindo conforme for sendo implementado em outras metodologias ativas. Então, não é nesse experimento que a gente fez, não foi possível especificar isso no artigo. Um outro contexto surgiu, né, que foi a avaliação da competência através da disponibilização de um guia orientador, que seria uma estrutura de tutoria. Então, ele também tem essa contextualização que eu queria trazer dele também. Obrigado. Obrigado, Juliana, e mais uma vez pelas dúvidas, pelo esclarecimento das dúvidas. Mais algum questionamento? Se não, podemos avançar. Okay. O próximo trabalho é a implantação de um método de avaliação digital em disciplinas de fenômenos físicos, da Glaser ou do Glaser, não sei, Martins, está aqui na sala. Glaser, né? Desculpa, Glaser. Glaser, tá. Pronto. Glaser, eu achei o teu trabalho... deixa eu primeiro abrir para a plenária, que senão eu acabo falando. Primeiro abrir aqui para a plenária, se alguém tiver algum ponto para fazer, algum questionamento, por favor. Acho que não. Pronto, Glaser. Então, eu vou fazer uma perguntinha, porque eu fiquei com a dúvida. Pelo que eu entendi, vocês desenvolveram uma espécie de um aplicativo, um software, para trabalhar com autoavaliação, correto? Não, não é uma autoavaliação, mas é um sistema de avaliação digital. Então, a prova ele seria desenvolvida dentro do software para flexibilizar o processo de avaliação, né? Porque a avaliação está inserida dentro do contexto do aprendizado, né? E aí, o nosso objetivo, como geralmente essas turmas têm uma retenção elevada, né, é viabilizar você ter vários momentos de avaliação e aprendizado, entendeu? Porque, pensa aí, uma turma de 40, 50 alunos, que você tem 3 momentos de avaliação, no final do semestre você já corrigiu uma considerável quantidade de provas, de avaliações, né? Então, isso, às vezes, o docente não tem tanta disponibilidade. Então, o objetivo era criar uma ferramenta rápida, né, que conseguisse fazer um diagnóstico do aprendizado do aluno através de uma avaliação convencional, um questionário. E nós temos uma particularidade, no caso de fenômenos físicos, que o questionário, a pergunta, né, que você coloca na prova, ela não pode ter uma única resposta, né? Foi por isso que às vezes, a gente partiu para o desenvolvimento de um software, porque o software que a universidade aqui disponibilizava, que é o Moodle, né, não permitia a correção de vários itens, ele permite a correção somente de um. E isso dificultava a gente avaliar todas as etapas do desenvolvimento do aluno. Então, a gente escalonou mais os itens da questão para melhorar a nota no final. E também a gente acabou agregando, o aluno termina a prova e ele já tem um feedback imediato do desenvolvimento dele. E aí, naquele momento, a gente faz um momento de discussão entre o professor e o aluno do que ele precisa melhorar, quais os pontos que ele foi positivo, quais os pontos que foram negativos. Então, é nesse sentido que a gente desenvolveu o software. E, Glaser, vocês já testaram ele com os alunos e professores de alguns componentes curriculares?
Sim, na verdade ele foi desenvolvido para a disciplina de operações unitárias, aqui do curso de engenharia de produção. Foi bem aceito pelos alunos, não pelo fato eles preferem a correção manual. Por quê? Porque aí você olha o desenvolvimento do aluno, você acaba ajudando, né, no desenvolvimento, que é simplesmente pegar uma resposta, né? Mas eles gostaram da ideia por quê? Porque, principalmente, você ter outras possibilidades, né, de fazer a mesma avaliação. E outro ponto que eu gostaria de destacar também, nesse sistema, que o professor ele não cria mais a questão. É uma questão, ela é, digamos assim, ela é aleatoriamente selecionada pelo software. Então, às vezes, o aluno tem aquela visão, né? O professor colocou uma prova muito difícil. Nesse modelo, a gente não tem mais isso, né? Hoje a gente já consegue fazer essa seleção aleatória, e aí fica a critério de cada aluno, né, o desenvolvimento da avaliação dele. Né? Certo, interessante. Em termos de usabilidade, vocês já chegaram... deixa eu passar aqui. Acho que o Luan tem um comentário, depois eu falo. Acho que é Luan. Luan, né? Tem comentário ou é antigo? Acho que é agora, foi. Sim. Por favor, Luan. Não, primeiro, parabéns pelo trabalho, bem interessante. Apenas como sugestão, né, talvez seria interessante, em uma eventual continuidade, que vocês fizessem uma análise comparativa com outras plataformas disponíveis, tanto gratuitas ou não, e com isso verificassem quais são as vantagens comparativas do software que vocês desenvolveram, e também, né, quais são as desvantagens, etc., porque, consequentemente, fica mais claro, né, para o eventual leitor qual o porquê dele estar utilizando o seu software, tendo em vista vantagens e desvantagens. Na verdade, assim, eu acho que nós chegarmos no nível de desenvolvimento do Moodle, né, ainda a gente está bem longe disso. Mas o nosso objetivo era o quê? Era tentar adaptar uma necessidade da disciplina, que é do aluno fazer várias avaliações, a digamos assim, uma disponibilidade. Então, por exemplo, geralmente as provas eram aplicadas dentro de sala de aula, né? E nesse modelo eu levava os alunos para o laboratório para aplicação da avaliação. E a primeira avaliação eu não consegui tirar do papel. Os alunos, infelizmente, eles não tinham interesse de fazer a avaliação digital, né? E já na segunda avaliação já era feita no modelo digital. O que eu achei muito proveitoso desse sistema, que talvez poderia incorporar nos modelos do Moodle, alguma coisa assim, porque infelizmente a gente só conseguiu fazer um modelo, ainda não está online, né? Você não consegue jogar ele nas nuvens, né? Ainda nós temos uma certa dificuldade de fazer isso, mas era feito no computador, e aí praticamente ele era um programinha simplesinho em Java, né, que a gente desenvolveu para estar fazendo essa estrutura. Só que o que eu gostei muito da metodologia, que eu acho que é uma contribuição do autor, que é o Lucchesi, né, que eu achei fantástico o que ele coloca quando ele fala de avaliação dos discentes, é que praticamente a gente tem que permitir que o aluno tenha um feedback do que ele fez, e ele tem a possibilidade de entrar num novo ciclo de aprendizado, naquele mesmo conteúdo, porque hoje, as disciplinas que você desenvolve, o aluno faz a prova de uma disciplina. Eventualmente, se ele for mal nesse conteúdo, ele vai fazer só no próximo semestre, e às vezes ele já perdeu ele já reprovou na disciplina. Então, com esse modelo, a equipe conseguiu, né, reduzir significativamente o número de alunos que reprovaram. E praticamente 80%, isso é um novo trabalho que a gente vai desenvolver, conseguiu aproveitar com esse modelo, ele conseguiu melhorar a nota dele. Então, assim, é significativo, até na segunda avaliação, o aluno tem um melhor aproveitamento, entendeu? Então, é uma sugestão que a gente deixa, né, para o pessoal que está desenvolvendo aí turmas de fenômenos físicos. Por quê? Fenômenos físicos envolve aí um certo raciocínio um pouco mais complexo, né? E às vezes o aluno, no primeiro momento que ele vai lá, faz a prova,
ele não consegue êxito, às vezes, por detalhes. Aí, no segundo momento, quando você coloca o aluno para fazer a mesma avaliação, né, o mesmo conjunto do mesmo conteúdo, ele consegue aí um bom êxito, e aí isso reduz muito, muito mesmo a quantidade a quantidade de alunos que perdem a disciplina, né? E isso está sendo, a gente está tentando incorporar nos outras disciplinas, né? Que pelo menos eu ministro. Eu posso falar? Pode. Não, só que nós estamos falando bastante sobre avaliação, né? Então, é importante exatamente o que o Glaser disse, né? Da possibilidade do aluno de ele refletir sobre, né, a sua avaliação, né? E, obviamente, a avaliação também é uma sinalização para o professor, né? Então, o professor também tem que refletir, né? O que eu gostaria de dizer é o seguinte: a prova não é um acerto de contas. Não, não pode ser. Não pode, né? Não. É por isso que eu parti para essa ideia da seleção automática, né? Para que desvincule essa, porque hoje fica bem claro, pelo menos assim para mim, que o aluno acha que o professor quer prejudicar o aluno, entendeu? E não é isso. A gente está tentando, na verdade, fazer uma formação de excelência, só que passar pela formação de excelência, muitas das vezes é um processo árduo, né? Então, por isso que hoje eu sou favorável, eu acho que, e outra coisa que a gente tem que refletir, que é o que o Lucchesi falou, que assim, ele comenta sobre a questão de um piloto de avião, né, o treinamento, o estudo que o piloto de avião faz, que ele falava, não adianta eu ter um piloto de avião que foi um aluno que teve a decolagem e condução, mas ele teve D em aterrissagem, entendeu? Por quê? Porque o que a gente faz hoje nas disciplinas é isso. Se ele for mal num conteúdo, você não para reavaliar ele, você simplesmente deixa que ele recupere nos outros conteúdos. Então, quer dizer, você está criando um piloto de avião que ele não sabe decolar ou ele não sabe aterrissar, que é o pior, né? Perfeito. Eu gosto muito do Lucchesi também, né? O trabalho do Lucchesi. Eu, particularmente, eu sempre, no início do semestre, durante o semestre, eu sempre digo, pessoal, as minhas avaliações nunca tem pega-ratão. Não sei se vocês conhecem essa expressão, né? É uma tentativa de se enganar, e eu desprezo isso totalmente, né? Então, sempre deixo claro para os meus alunos, né, que em nenhum momento haverá essa tática, né, a ser utilizada. Eles vêm com isso dos exames de vestibulares, dos Enems, né? Pega ratão, né? Mas, enfim, obrigado, Glaser. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigado, Glaser, aí pela apresentação, digamos assim, discussão, né, do trabalho. E agora passamos para o trabalho do Luan. Então, falar um pouquinho do trabalho do Luan, né, que é competências socioemocionais na aprendizagem de estudantes em situações de isolamento social. Então, abri para a plenária, não sei se a gente já tem algum questionamento, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, mas abre primeiro para a plenária aí. Não há nenhuma, no chat não há. Vamos começar aqui a esquentar um pouquinho. Luan, eu achei interessante o teu trabalho, porque tu está trabalhando com aqueles modelos também de correlação, né, pelo que eu entendi do teu trabalho. E a minha dúvida foi, primeiro, como é que os estudantes que tu consultou, eu vi que foi uma amostra de 56 estudantes, como é que eles foram selecionados? Foi de uma forma aleatória? Como é que você procedeu essa parte de seleção? Legal. Eu até fiz questão de escrever lá na apresentação, eu não detalhei isso por causa do tempo, né, um pouco reduzido, mas no artigo eu fiz questão de detalhar, né? Aí a amostra ela foi não probabilística por dependência de sujeitos disponíveis, ou seja, ao submeter o questionário para coletar essas informações e depois mensurar, né, o nível de desenvolvimento socioemocional, de acordo com o modelo de 5 grandes fatores, eu dependia da boa vontade dos estudantes em respondê-lo. Né? Então, consequentemente, o que eu fiz inicialmente, compartilhei, e depois de um processo de negociação, tentei persuadi-los a responder em intervalos de tempo que também não sobrecarregassem. Né? E o teu universo era de quantos alunos, Luan?
Olha, aqui no campus aqui da UANA, aqui eu falo aqui do Mato Grosso do Sul, né, em Aquidauana, e aqui eu leciono no Instituto Federal. E nós estamos com um curso de Engenharia Civil que está na 2ª turma ainda. Então, se for pensar nos alunos que de fato estão ainda no curso, deve ser algo em torno de 50 alunos, aproximadamente. Okay. Interessante. Aliás, cabe até uma observação. Eu citei o curso de Engenharia Civil, no entanto, no artigo, não é em relação ao curso de Engenharia Civil, é o curso técnico integrado em edificações. Esse tem uma turma, aliás, tem alunos matriculados em maior número. Não é à toa que ali eu até menciono, né, que foram 56 estudantes, porque foram 2 turmas, uma do vespertino e outra do matutino. Então, como eu estava responsável pelas 2 turmas, eu consegui ter esse quantitativo de estudantes. Caso eu tivesse só uma turma, seria menos de 30, provavelmente. Certo. E uma coisa que eu achei interessante, porque tu tinha 2, 3, 4, 5, 6... Eram 6 variáveis. Tá multi, viu? Boa. Ah, não, tá não, desculpa. Sim, desculpa. É só balancei a cabeça. Pronto, tranquilo, eu pensei que eu não estava vendo. Luan, tu tinha 6 variáveis, aí tu acabou reduzindo para 1 ou 2, agora não sei mais. Porque as outras não eram significantes, pelo que eu entendi, correto? Porque tu só ficou com o parâmetro constante e a variável foi a autogestão. Isso, perfeito. É que a primeira coisa ali, pensando no primeiro modelo de regressão linear, a ideia era verificar como que cada uma das competências elas estavam impactando ali, ou, para usar um termo mais simples, né, elas explicam o desempenho final. Né? Então, aí eu teve ali os coeficientes. No entanto, quando eu fiz a análise da estatística T e o valor P, eu verifiquei que não havia significância estatística. E isso é um problema, tendo em vista eventuais replicações. Né? Sim. E um outro fator também que colabora, devido a esse fator, já descartei essas variáveis, mas um outro fator também interessante é que algumas variáveis demonstraram correlação negativa, o que pode ter relação com a baixa significância estatística, e uma delas, que era abertura ao novo, tinha uma correlação positiva, só que muito baixa, né? Então, foi a competência de autogestão que a única que teve significância estatística, e inclusive tem uma correlação, se a gente for verificar, né, o valor depois no segundo modelo foi de 0,89, então arredondando aí para uma casa decimal, 0,9, então isso significa que em uma escala de 1 a 5, né, então a cada acréscimo marginal na competência de autogestão, numa escala de 1 a 5, tende a gerar um acréscimo no desempenho final de 0,9. E o desempenho final aqui é entendido como a média final. E esses fatores que tu utilizou como elementos do modelo foram esses 5 grandes fatores? Isso. Do Andrade, o né? Modelo dos 5... Isso, exato. É um modelo que ele também é conhecido como Big Five, ou a sigla OSHA, né? Oceano em inglês, né? Enfim, e aí o Andrade, ele fez algo interessante na sua tese de doutorado em psicologia, que ele pegou esse modelo 5 grandes fatores e validou ele para o Brasil. Então ele fez uma análise, aí sim, estatística bastante rigorosa, utilizando uma amostragem estratificada, ou seja, de várias regiões do país, etc., e aí ele validou o questionário, né, que eu utilizei no final, que está no anexo, né, está no apêndice A, que é o que eu utilizei, né, que utilizei para coletar essas informações e para conseguir, aí sim, mensurar o nível de desenvolvimento socioemocional para cada uma das competências. Interessante. Bem interessante. Depois eu acho que eu vou entrar em contato contigo também, que eu quero mais alguns detalhes, mas não vou tomar mais tempo aqui, não. Vou abrir a palavra para a plenária, porque senão eu acabo tomando todo o tempo. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário.
Então, acho que vamos seguir. Luan, acho que o teu e-mail está lá no artigo, né? Então, eu pego lá depois para entrar em contato. Com calma. Sim. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço aí pela apresentação e pela discussão. O próximo trabalho é o desenvolvimento de uma bancada elétrica utilizando associação de resistores. É a Ivânia que está apresentando. Ivânia já chegou? Ivânia não está aqui. Então, não tem nenhum apresentador desse trabalho, né? Então, só para tomar nota. Então, o trabalho 31, 39 não tem apresentador na sala. Vamos passar para o seguinte. O próximo trabalho é a importância de atividades práticas para o desenvolvimento profissional do engenheiro. O Cledson está aí, né? Que eu já tinha visto ele no início da plenária. Cledson está aí? Estou aqui. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Ouvimos bem, Cledson. Obrigado aí pelo vídeo e pela presença aí na discussão. Começar abrindo aqui a palavra, né, para os participantes aqui desse grupo de discussão. Não sei se tem algum questionamento, algum comentário para o trabalho do Cledson. Cleidson ou Cledson? É Cleidson. Cleidson, desculpa, Cleidson. Certo? Então... Bom, Cleidson, eu vou começar porque eu achei interessante o trabalho de vocês e uma coisa que, bom, vocês propuseram, né, vocês estão trabalhando a questão da importância das atividades práticas, né, para o desenvolvimento profissional do engenheiro. E me diz uma coisa, como que vocês avaliam a percepção dos discentes acerca dessa importância das atividades práticas na formação deles? Bom, então, né, nas perguntas que a gente fez, a gente avaliou qual foram as atividades extensionistas que são feitas dentro do laboratório, né? Então, dentro dessas perguntas que a gente fez, a gente viu que as perguntas que eram relacionadas ao trabalho dos discentes com a comunidade não acadêmica, elas tiveram uma divergência entre as expectativas dos alunos com as expectativas dos que já foram formados, né? Então, o que a gente constatou no final das contas? É que os alunos que se formaram, eles deram muito valor a esse contato com a comunidade não acadêmica, enquanto que os alunos que eles estão dentro da universidade e que estão participando dos projetos de extensão do laboratório, às vezes eles não dão tanta atenção para essas atividades que foram importantes para a contribuição da formação dos formados. Porque eu observei que alguns daqueles critérios foram bem divergentes, né, do que a percepção dos egressos, né, ou dos profissionais e dos alunos, correto? Isso, exato. Foram bem discrepantes, né? E vocês chegaram a entender um pouquinho por que se dá essa discrepância? Então, essa base de dados que a gente juntou, a gente vai usar para a elaboração dos próximos projetos que vão ser feitos daqui para frente, né? Então, como a gente viu que talvez os alunos que estão entrando no projeto não dê tanta atenção a esse contato com a comunidade, talvez seja uma divergência entre eles acharem que o conhecimento técnico-teórico seja mais importante do que saber lidar com pessoas. E pelo que a gente constatou com o trabalho com os engenheiros que foram formados e passaram pelo laboratório, é que isso foi muito importante para a formação deles, né? Então, no período que os alunos estão entrando no laboratório, a gente sempre faz um treinamento, né? Então, a nossa ideia é, junto com a direção do laboratório, né, com a professora responsável pelo projeto, é que a gente instrua esses alunos a importância dessas atividades, para que eles possam ter um aproveitamento melhor desse contato com a comunidade. Obrigado, Cleidson. Cleidson, tem uma pergunta aqui no chat da Eliane. Cleidson, é um projeto que engloba vários semestres, correto? Sim, ele engloba vários semestres, né? A gente trabalha com a parte de instalações elétricas residenciais e industriais, e também fazendo palestras sobre eficiência energética. E os alunos que egressam no laboratório, eles são de vários semestres diferentes, né? Então, por conta disso, às vezes, alguns conhecimentos técnicos, eles não estão adequados ao que a gente pretende passar para a comunidade, né? Então, é sempre feito um treinamento para esses alunos que entram no laboratório. Mais alguma colocação? Só eu gostaria de perguntar para o Cleidson, né?
São atividades de extensão que vocês realizam? Isso, a gente trabalha principalmente com extensão, mas a gente também tem a parte de pesquisa, né? Onde a gente tem um sistema de gestão de energia elétrica dentro da universidade, mas a gente trabalha com extensão e com a pesquisa. E essas atividades de extensão, quem são o público em geral? Qualquer um? Bom, a gente, na verdade, dependendo da atividade de extensão, a gente tem públicos distintos, né? Então, para os projetos que a gente elabora no laboratório, a gente presta serviços à comunidade de baixa renda, né? Então, são pessoas que precisam de um projeto de instalações elétricas, mas não têm condições financeiras de contratar um profissional. Então, os alunos eles vão, elaboram um projeto e, pela supervisão da professora, a gente entrega esse projeto para essa pessoa, né? E também para as palestras e mini-cursos que a gente dá aqui, eles são voltados principalmente a alunos do ensino médio, que são alunos que vão prestar o Enem, ou então alunos do ensino técnico, que às vezes não têm os equipamentos necessários para desenvolver algum tipo de atividade no laboratório das suas universidades ou instituições, e eles vêm aqui para o nosso laboratório e podem usar nossa infraestrutura, né? Ótimo, obrigado. Obrigado, Cleidson, aí pela apresentação, pela discussão. Podemos passar um pouquinho para frente, então. O próximo trabalho é intitulado Utilização do Google Forms como ferramenta didático-pedagógica para o ensino de fluxogramas de engenharia de tubulação e instrumentação, certo? Esse trabalho é de autoria do Roberto Bentes de Carvalho e do João Menezes, né? Salvo engano, os dois estão aqui na sala ou é só o João? Isso, nós dois estamos aqui na sala. Bom, primeiramente abrir aqui, né? Não sei se alguém tem algum questionamento ou alguma contribuição para fazer. João, eu achei a perspectiva de vocês bem interessante, só que eu fiquei com uma dúvida. Vocês trabalharam com essa ferramenta do Google Forms, né? Acho que é interessante, porque é aberta, você pode fazer muita coisa, mas qual foi a percepção dos alunos quando vocês implementaram essa ferramenta, essa estratégia, digamos assim? Porque vocês, pelo que eu entendi, vendo o vídeo e o artigo, vocês tinham lá como se fossem os fluxos, né? E eles tinham que analisar, estudar e responder um conjunto de, não sei se é perguntas, ou se eu estiver falando errado, um questionário, né? E aí eu queria saber, primeiro, esse questionário, eles recebiam feedback instantâneo e, recebendo ou não, vocês chegaram a avaliar a percepção dos alunos quanto a essa estratégia que vocês empregaram? Por exemplo, eles perceberam que estavam aprendendo mais ou se era melhor o modelo tradicional? Vocês chegaram a tentar mensurar isso aí um pouquinho? Sim, a gente ouviu a opinião dos estudantes, eles gostaram dessa metodologia por ser mais rápido, né, para dar um feedback mais rápido para os estudantes. E a gente utilizou o Google Forms justamente para ser uma etapa pré-projeto, né, do projeto de engenharia. Que essa disciplina é uma disciplina lá da PUC, né, de projeto de processos químicos. E ela é desenvolvida, né, com a abordagem PBL, né, uma abordagem de projetos, que os estudantes são desenvolvidos em equipes e eles têm que elaborar um projeto de engenharia, né? Então, nesse ano era o projeto de uma plataforma flutuante de petróleo. E aí eles tinham que fazer todos os documentos de engenharia, né? Desde o projeto conceitual, o projeto básico, o projeto detalhado, e aí estudar esses desenhos de engenharia, né? Que é uma coisa que não é muito focada na graduação de engenharia química, né? Lá o foco muito mais nas memórias de cálculo, na questão das tecnologias envolvidas, né? Então os estudantes tinham essa dificuldade, né, em entender, em conseguir interpretar, né, todos os desenhos de engenharia. Então, a gente desenvolveu essa metodologia de utilizar o Google Forms, né, como uma etapa pré-projeto. São os principais gaps, né, de aprendizado, né, o que eles têm mais dificuldade para depois eles realizarem o projeto. E os estudantes tiveram uma porcentagem grande de acertos, né, e nas questões erradas com maiores frequência, o professor Roberto, né, ele explorou mais esses principais erros dos alunos, né? E eu acho que os estudantes tiveram uma percepção positiva, né? Eles falaram que esses Google Forms ajudaram na realização do projeto posterior, né? no desenvolvimento do projeto.
Acho que você acabou de me responder a segunda pergunta, acabou que já começou a responder. Quais seriam as vantagens em termos de aprendizagem que vocês consideram que essa estratégia ela proporcionou? Por que ela seria melhor do que as estratégias tradicionais? Então, você já me falou, acabou de falar a questão dos alunos, né, que eles... agora me fugiu. Você acabou de falar. Bom, em termos de vantagem de aprendizagem, vocês chegaram a entender por que essa metodologia ela é interessante? Eu acho que é por isso, por dar esse feedback mais rápido aos alunos e para o próprio professor, né, ter um diagnóstico mais rápido e poder atuar, né, antes mesmo da realização do projeto de engenharia. Né? Eu acho que... E o Google Forms, ele consegue também, tem essa coisa de você importar os recursos de multimídia, né, tem uma facilidade, né, de correção automática. Então, os próprios alunos gostaram bastante da aplicação do Google Forms. Essa versão do Google Forms que vocês utilizam é a versão aberta ou é a versão paga por conta que é a assinatura da instituição? É a versão aberta mesmo. A versão aberta ela já suporta tudo isso, né? Já suporta tudo isso, né? Aí a gente fez os fluxogramas, que é os desenhos de engenharia, né? Esses desenhos de engenharia foram feitos até pelos próprios estudantes no período anterior, e aí a gente utilizou nesse período, né, os desenhos dos fluxogramas de engenharia, que a gente utilizou um software, o Drawyol, né, os estudantes utilizaram esse software para desenhar os fluxogramas, e aí para o próximo período a gente aproveitou esses fluxogramas antigos para facilitar o aprendizado dos alunos. Interessante. Obrigado, João. Mais algum comentário, alguma pergunta? Eu acho que o João deu uma caída, não foi ou não? Não, eu tô aqui. Não, tá aqui. Ou foi eu? Não, tô te ouvindo, tá normal. Se você quiser complementar também um pouco da disciplina, que é dada, o Roberto que dá essa disciplina lá na PUC, né? Eu sou professor substituto da UFRJ, sou aluno de doutorado ainda, então quero parabenizar o pessoal do congresso, os trabalhos, porque eu aprendi bastante, né, de metodologias de ensino para aplicar nas minhas disciplinas também, nos próximos períodos. É bem interessante a abordagem de vocês. E é bom que o estudante tem uma visão global também, né, do projeto, né, quando faz o projeto de engenharia. É uma disciplina do final do curso, e eles conseguem utilizar os conhecimentos das outras disciplinas, né, do decorrer do curso. É uma disciplina tipo integradora, né, isso que eu achei interessante, porque às vezes a gente, como estudante, só vê os conhecimentos isolados, né, numa caixa, assim, operações unitárias, fenômenos de transporte, mas não tem essa visão global de todas as disciplinas, utilizar todos os conhecimentos das disciplinas em um projeto, né, aplicado. Que essa é a chave que a gente está caminhando cada vez mais nessa direção, né? Integrar os conhecimentos, né? A formação do engenheiro está seguindo muito por aí, tem que seguir por aí, né? Tem que sair da caixinha. Posso fazer só uma complementação, Breno? Por favor, professor Roberto. Então, porque assim, na verdade, né, a parte industrial, né, o projeto de engenharia, a operação, a manutenção, existe uma linguagem, né? Existe uma linguagem, esses documentos permeiam qualquer tipo de indústria, né? O diagrama de bloco, fluxograma de processo, fluxograma de engenharia de tubulações e instrumentação que a gente estudou, né? E aí essa matéria dá isso, né? Tenta passar esse vocabulário que não é muito difundido, né? Se você até fizer uma pesquisa no Google, tem um outro fluxograma que é o menos detalhado, que é o fluxograma de processo, né, que é o PFD. Se você fizer uma pesquisa no Google, fluxograma de processo, só vai aparecer os fluxogramas de engenharia de produção. Não aparece o nosso fluxograma de processo. Se você fizer em inglês, está claramente dividido os dois, né? O flow, PFD, Process Flow Diagram, é o nosso. E só o PFD já é uma integração de um curso não só de engenharia química, né? Muitas engenharias, como ambiental, qualquer um vai estar falando das tecnologias, que vai estar tudo ali, vai estar o desenho simplificado do processo, vai estar o balanço de massa, balanço de energia, vai estar as informações de memória de cálculo dos equipamentos. Então, tem que ser muito mais difundido, né, essa linguagem de engenharia, né, esse projeto de engenharia, né, os fluxogramas, as maquetes eletrônicas 3D, as listas, os memoriais descritivos, que a partir acaba acontecendo isso na matéria,
né? Eu uso o ferramental, o vocabulário, e aplico em qualquer tipo de indústria. Cada período é um projeto diferente. Eu tenho um foco na metodologia de projeto, que é pouco difundido ainda. É verdade, Roberto. Deixa eu pegar isso. Bom, obrigado, Roberto e João, aí pela discussão. E pelo adiantado da hora, acho que a gente tem que seguir. E eu não sei, a Romana está aqui na sala? Não, acho que não, né? Odilon, acho que ela não chegou não, né? Não. Não sei então, se tem alguma... Eu acho que não, tá aqui. Então, deixa eu botar aqui. Acho que não, senão ela teria se pronunciado, né? Não tem, acho que nenhum representante, né, desse trabalho. Não, foram 2 que ficaram sem representantes aqui. Então, acho que, Odilon, podemos fazer a síntese, né? Sim. Foi o último agora. Já são 15h41, temos 4 minutos ainda. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a presença de todas e todos. Foram trabalhos muito interessantes que nós tivemos aqui. Muitos deles falando de avaliação de aprendizagem, né, que é um aspecto que a gente sabe que é crítico, não só para a aprendizagem geral, mas especialmente no ramo da engenharia, né, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente agradece muito aí o empenho de vocês em gravar esses vídeos. A gente sabe que é um formato diferente, a gente está aprendendo a lidar ainda com esse formato, né, de congresso. Para mim é realmente novo, é a primeira sala que eu estou coordenando nesse tipo de formato, mas eu achei interessante porque a gente conseguiu fazer discussões mais aprofundadas e a gente percebe que foi bem frutífero esse momento que a gente teve aqui. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos e todas. Espero que todos vocês estejam aproveitando o congresso, né? Já tivemos palestras muito boas, as sessões técnicas também estão extremamente interessantes, como a nossa. Então, agradecer mais uma vez e passar a palavra para o professor Odilon, não sei se ele quer fazer alguma colocação. Sim, eu gostaria, em nome da comissão científica, Breno, te agradecer, né, por ter se disponibilizado para coordenar a sessão técnica. Eu sei que é uma tarefa bastante trabalhosa, já que tu teve que ler os artigos, assistir os vídeos, formular questões, né? Então, novamente, Breno, muito obrigado em nome da comissão científica por ter aceito esse desafio, né? E também aproveito para agradecer a todos aqueles que estão aqui nessa sessão técnica como autores dos artigos. Realmente, né, a gente pode aprender bastante, né? Tem novidades muito interessantes que foram apresentadas aqui, e também aos participantes, né, do COBENGE, né, nessa sessão técnica, que não estão apresentando, não estão discutindo seus trabalhos. Também muito obrigado por estarem aqui. Então, era essa as minhas palavras finais. Então, pessoal, muito obrigado, né? Nos vemos daqui a pouco na plenária, acho que é 4h15, né, Odilon? Salvo engano. 4h15 na plenária, para a gente poder ter um tempo de tomar um cafezinho antes de ir para lá, né? Então, um abraço, pessoal, para todos e todas, e precisando de alguma coisa, ficamos aí à disposição.